Nunca pensei que eu fosse o tipo de pessoa que estraga uma coisa boa, mas aqui estou, Courtney, 29 anos, e aparentemente sou um monstro. Pelo menos é isso que o Declan faria você acreditar. Estávamos juntos há 4 anos, morando juntos há 3 deles. As coisas estavam bem no começo. Até mesmo ótimas. Ele era atencioso. Me trazia café do jeito que eu gosto. Lembrava das pequenas coisas, eu dizia. Mas em algum momento, a empolgação desapareceu. A vida virou rotina, previsível. Comecei a me sentir inquieta, como se estivesse perdendo algo maior. O primeiro sinal de problema foi quando parei de querer contar a ele sobre o meu dia. Ele perguntava como foi o trabalho e eu só dizia bem, porque, honestamente, não tinha vontade de explicar tudo. Depois veio o revirar de olhos quando ele me contava alguma história chata sobre o seu dia. Eu não conseguia evitar. A voz dele começou a soar como unhas na lousa para mim. Conheci as meninas na minha academia há alguns meses. Elas eram tudo. Eu não era livre. Espontâneas, vivendo a melhor vida delas sem responder a ninguém. Brittany, a líder, tinha acabado de terminar com o namorado e postava fotos dela em cidades diferentes todo final de semana. Jenna era divorciada e namorava vários caras, se divertindo bastante. E então, tinha eu, presa na minha rotina doméstica com o Declan. Esses são seus melhores anos. Brittany me disse, enquanto tomávamos smoothies depois de uma aula. Você não pode desperdiçá-los sendo a empregada que mora na sua casa. Eu não era empregada, mas entendi o que ela quis dizer. Eu cozinhava, limpava, controlava contas e compromissos. Não era que o Declan me pedisse para fazer essas coisas. Eu só fazia, mas de repente, parecia um peso. As meninas e eu começamos a sair mais juntas. Tomávamos drinks depois do trabalho, íamos a baladas nos fins de semana, fazíamos viagens espontâneas de um dia. O Declan perguntava para onde eu ia e com quem, e isso parecia tão controlável, como se eu precisasse da permissão dele para viver minha vida. Porque você se importa tanto? Dei um estalo numa noite, quando ele perguntou sobre meus planos. Porque moramos juntos e eu gosto de saber que você está segura, ele disse, com o rosto magoado. Eu revirei os olhos. Tenho 29 anos, não 16. Não preciso de babá. Foi aí que a distância realmente cresceu. Parar de contar para ele as coisas, deixar de compartilhar detalhes da minha vida. Se ele perguntava, eu dava respostas vagas ou o acusava de ser pegajoso. Quando ele parou de perguntar completamente, eu fiquei brava com ele por não se importar. Você não consegue vencer com algumas pessoas. O corte de cabelo foi a primeira grande coisa que fiz sem contar a ele. Cheguei em casa com cabelo na altura do ombro, quando tinha cabelo até as costas há anos. Ele percebeu imediatamente, claro. Uau, você cortou o cabelo, ele disse, com surpresa na voz. Sim, respondi, sem olhar para o meu celular. Tudo bem. É seu cabelo, ele disse baixinho. Você não precisa da minha permissão, mas o tom na voz dele dizia o contrário. Ele estava magoado. Eu não tinha mencionado. Era só cabelo. Mas para ele, era outro sinal de que eu estava me afastando. Depois veio o gato. Eu vinha falando há tempos que queria um animal de estimação, mas o Declan é alérgico. Um dia, estava no abrigo com a Brittany e havia um gatinho cinza bem pequeno que subiu direto no meu colo. Preenchi a papelada antes que eu pudesse pensar 2 vezes. Levar a Misty para casa foi interessante. O Declan entrou do trabalho e me encontrou no sofá com uma bola de pelo ronronando. O que é isso? Ele perguntou, com os olhos começando a encher de lágrimas. Um gato, eu disse. O nome dela é Misty. Você sabe que sou alérgico, ele disse, com a voz tensa. Eu prometi que ia mantê-la fora do quarto. E comprei spray para alergia nos móveis. Ele não discutiu, só tomou um remédio e foi dormir cedo. Eu pude perceber que ele ficou chateado, mas era só um gato. Ele se acostumaria. Depois veio o grupo de mensagens. Verão da Garota Selvagem, chamamos. Uma brincadeira com o famoso Hot Girl Summer, mas mais selvagem. Planejávamos viagens, noites fora, dicas de paquera. O Declan viu uma vez, quando deixei o celular aberto, e comentou algo sobre parecer infantil. É só diversão, defendi. Nem tudo precisa ser tão sério o tempo todo. Nada na nossa vida é divertido mais, ele perguntou, e eu consegui ouvir a dor na voz dele. Não tinha resposta para isso. A ideia de viajar para a Espanha surgiu numa semana particularmente difícil no trabalho. Estava estressada. O Declan e eu não tínhamos sido íntimos há semanas, e eu só precisava escapar. Brittany sugeriu uma viagem com as meninas, e em poucos dias, já estava tudo planejado.
Reservei sem contar para o Declan. Parte porque sabia que ele tentaria me convencer a não ir. Parte porque não queria ouvir que não podíamos pagar ou que ele não queria que eu fosse. Foi espontâneo, empolgante, algo só para mim. Eu contei para ele na noite anterior de pagar o saldo final. As meninas e eu vamos para a Espanha no próximo mês, disse casualmente enquanto assistíamos TV. Ele se virou para olhar para mim. O quê? Vamos para a Espanha por uma semana. É uma viagem com as meninas. Ele apenas piscou para mim. Quando você planejou isso? Reservei na semana passada, respondi, tentando parecer casual. Você não achou melhor mencionar? Perguntar se eu estava de acordo. A voz dele foi ficando mais alta. Foi espontâneo, eu disse, dando de ombros. E eu sabia que você ficaria bem com isso. Não é sobre permissão, Courtney. É sobre respeito. Devíamos ser parceiros. Odeio quando ele fica assim. Todo lógico e magoado. Bem, eu não preciso da sua aprovação para fazer uma viagem. Você também não precisa estar num relacionamento, ele retrucou. Isso me parou frio. Ele nunca tinha ameaçado terminar antes. Uma parte de mim entrou em pânico. Outra parte ficou brava por ele ter dito aquilo. Se os papéis se inversem e você decidisse ir para o Brasil com seus amigos solteiros, você perderia a cabeça. Eu disse, isso é diferente porque eu confio em você. Ele respondeu, você confia até em si mesma. Eu perguntei. E isso realmente o deixou louco. Discutimos por horas naquela noite. A mesma briga, em volumes diferentes. Eu dormi no sofá. E os dias seguintes foram terríveis. Ele chegava do trabalho e ia direto para o quarto. Eu fazia o jantar e comia sozinha. Era uma estranha compartilhando o espaço. Na noite anterior à minha viagem, eu estava fazendo as malas na sala. Arrumei meus biquínis novos, aquelas coisas coloridas e pequenas que comprei só para essa viagem. O Declan saiu do quarto e viu. Qual é o plano para essa viagem? Ele perguntou, com a voz tensa. Para viver um pouco, respondi sem olhar para ele. Na manhã seguinte, mal troquei olhares com ele. Até logo em uma semana, eu disse, dando um beijo rápido nele antes de empurrar minha mala para fora da porta. Estava no avião quando meu telefone vibrava com uma mensagem dele. Abri, esperando algum comentário passivo-agressivo sobre estar me divertindo. Mas era só, acabou. Estarei fora até você pousar. Fiquei olhando para a tela, com o coração disparado. Ele não podia estar falando sério. Tínhamos brigado antes, mas nunca tínhamos terminado. Tentei ligar, mas foi direto para a caixa postal. Ele me bloqueou. O pânico tomou conta. Não conseguia focar na viagem. As outras meninas tentaram me animar, me entregando drinks e dizendo que eu estava melhor sem ele. Você está livre agora, disse Brittany. É um recomeço, mas não parecia novo. Parecia que eu tinha cometido um grande erro. A viagem foi um desastre. Chorei no banheiro do hotel nas primeiras noites. Pensando no Declan, as meninas ficavam-me dizendo para deixar para lá e me arrastaram para clubes de praia, onde bebi demais e tomei decisões ruins. Na quarta noite, conheci um cara no bar do hostel. Ele era espanhol, alto, bonito, com um sotaque que me derretia. Tomamos shots de tequila e acabamos de volta no quarto dele. Foi sem sentido, só para me fazer-me sentir desejada de novo. Ele foi embora quando acordei, pegou uma barra de granola da minha bolsa e o carregador dele. Nem se despediu. Eu me senti barata e usada, mas, principalmente, senti falta do Declan. 2 semanas depois de voltar para casa, comecei a me sentir doente. No começo, achei que era só stress. Mas quando faltou minha menstruação, comprei um teste de gravidez, positivo. Estava grávida do bebê de um cara espanhol qualquer. E, como se isso não fosse ruim o suficiente, comecei a ter essas feridas doloridas. Uma ida ao médico confirmou que era herpes. O espanhol tinha-me deixado com 2 lembranças permanentes. Tentei falar com ele, mas nunca respondeu às minhas ligações ou mensagens. Até enviei mensagens em espanhol quebrado, mas ele me deixou no ouvido e depois me bloqueou. Fiquei grávida, com uma DST, e sozinha. Tive que voltar a morar com minha mãe, o que é um tipo especial de inferno. Nós não nos damos bem. E ela fica-me lembrando o tempo todo de como estraguei minha vida, 2 meses depois do término. Não aguentava mais. Fui até a casa do Declan, que estava com o amigo Mike. Bati na porta e, quando ela se abriu, vi o susto no rosto dele. Estava usando uma de suas blusas velhas e sabia que minha maquiagem estava borrada de tanto chorar. Podemos conversar? Perguntei, com a voz tremendo.
Ele deu um passo para trás para me deixar entrar. Sentei no sofá e comecei a chorar imediatamente. Disse que sentia muito, que tudo tinha saído do controle. Falei do cara espanhol. Como ele sumiu, como eu estava apavorada, como me sentia nojenta. Estou morando com minha mãe e elas nem se falam mais. Olhei para ele e perguntei, sei que não mereço nada, mas você ainda pensa em mim? Cheguei mais perto e coloquei minha mão na sua coxa. Você sente minha falta? Ele deu um passo para trás. Eu não posso fazer isso, Courtney. Achei que ele ia dizer que por causa do herpes, ou por estar grávida, ou por eu ter traído, mas ele só disse por tudo isso. Eu desabei de novo e fui embora, toda bagunçada. Desde então, não o vejo mais. Agora estou com 5 meses de gravidez, vivendo sozinha num apartamento pequeno, quase sem condições de pagar. O bebê nasce em janeiro, e eu não faço ideia de como vou cuidar disso sozinha. Minha mãe ajuda às vezes, mas nunca deixa eu esquecer o quanto eu estraguei minha vida. As meninas da academia nem falam mais comigo. Britney postou algo sobre pessoas tóxicas no Instagram logo depois de tudo acontecer. E tenho certeza de que era sobre mim. Às vezes penso no Declan e fico-me perguntando se ele também pensa em mim. Ouvi de um amigo em comum que ele está namorando alguém novo, uma garota que trabalha com o amigo dele aparentemente. Ela é legal, estável, o completo oposto de mim. Boa para ele. Não me arrependo da viagem. Não me arrependo de ter saído. Só me arrependo de como tudo acabou. Não merecia isso. Eu só estava tentando me encontrar, me divertir. Isso é tão errado. Todo mundo age como se eu fosse a vilã dessa história, mas não sou. Sou só uma pessoa que cometeu alguns erros. Grandes, com certeza, mas quem não erra? O bebê mexe às vezes. E eu fico pensando que tipo de vida vou conseguir dar para ele. Fico pensando se vai ter meus olhos ou se vai parecer com aquele espanhol cujo nome mal lembro. Tento não pensar no herpes, em como vou ter que contar para futuros parceiros, em como posso passar para meu bebê na hora do parto. O médico disse que há maneiras de evitar isso. Mas, ainda assim, é só mais uma coisa para me preocupar. Às vezes fico brava com o Declan, se ele tivesse sido mais compreensivo, se ele tivesse me deixado respirar. Talvez nada disso tivesse acontecido. Talvez ainda estivéssemos juntos, animados com esse bebê em vez de eu ter que enfrentá-lo sozinha. Mas não foi assim que aconteceu. E eu estou bem. Sério, não preciso dele. Não preciso de nenhum deles. Sou a Courtney, 29 anos, e estou perfeitamente bem sozinha.